O depoimento do deputado Fausto Júnior iniciou antes das 9 horas da manhã, horário de Manaus. A convocação do parlamentar foi aprovada após requerimento proposto pelo senador Marcos Rogério, filiado ao Democratas de Rondônia. A convocação foi proposta para que fossem esclarecidos todos os pontos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, instalada na Assembleia Legislativa do Amazonas em maio de 2020. Fausto Júnior foi relator dessa CPI, que analisou mais de 10 mil páginas de documentos e contratos firmados pela Secretaria de Saúde entre os anos de 2011 a 2020. Antes do depoimento começar, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, reforçou o propósito da presença do deputado. A presença do deputado Fausto Júnior se dá que o escopo da CPI ele é muito claro em relação às primeiras investigações, que é em relação à omissão do governo e os fatos decorrentes no estado do Amazonas. Cita literalmente o estado do Amazonas pelos problemas que nós tivemos, tanto na primeira onda como na segunda onda da pandemia. E o deputado Fausto Júnior foi o relator da CPI que investigou do ano de 2011 até 2020 a saúde no estado do Amazonas. Em seu discurso inicial, que se estendeu por quase 13 minutos, Fausto Júnior fez um balanço sobre as irregularidades que foram identificadas durante as investigações na saúde do Amazonas. A CPI conseguiu identificar uma série de irregularidades estarrecedoras cometidas em diversas gestões governamentais e também durante a pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas. Encaminhando o relatório final, tudo que foi apurado para a Polícia Federal, para o Ministério Público do Estado do Amazonas, para o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e Tribunal de Contas da União. Durante os 4 meses de intenso trabalho e dedicação, a CPI da Saúde no Amazonas identificou em mais de 40 reuniões ordinárias e 41 oitivas, onde colhemos depoimentos de secretários de Estado, empresários, servidores públicos e possíveis lobistas. O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, questionou o deputado do Amazonas sobre o colapso da saúde no estado no início deste ano. Eu queria começar perguntando ao deputado Fausto Júnior quais foram os principais problemas detectados já em 2020, depois da primeira onda da doença, a respeito do sistema de saúde do estado do Amazonas. Em resposta, Fausto Júnior disse que o colapso da saúde em Manaus já era uma tragédia anunciada. Nós já tínhamos um sistema à beira do colapso. Como é que nós iríamos receber a pandemia com a intensidade que todo o Brasil e todo mundo viu no nosso estado, com um sistema de saúde tão frágil? Então, realmente foi uma tragédia que estava anunciada. Lamentavelmente, perdemos muitas vidas. Eu, como amazonense, sei do sofrimento de tantas famílias que perderam seus entes queridos, e o nosso papel na CPI era de contribuir para que esse cenário mudasse. Sobre a aplicação de recursos federais enviados para o Amazonas, o parlamentar explicou que não teve investigação aprofundada, já que a CPI deveria apenas investigar 10 anos de governo em 120 dias. Devido, inclusive, ao lapso temporal a ser investigado pela CPI de 2011 até 2020, eu não tenho dúvida que muita coisa poderia ter sido mais aprofundada. Nós tivemos apenas 120 dias de duração da CPI, então 120 dias você fiscalizar 10 anos, realmente é algo que precisou selecionar bem o que deveria ser investigado, que poderia contribuir para solucionar a situação daquele problema. O indiciamento do governador do Amazonas no relatório final da CPI da Saúde logo entrou em pauta. A resposta de Fausto Júnior irritou o presidente da CPI, Omar Aziz, já que o deputado estadual disse que todos os governadores investigados na Comissão do Amazonas deveriam ser indiciados, entre eles Omar Aziz. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. O senhor propôs o indiciamento do governador? Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive, o governador Aziz, pela gestão dele na saúde. Inclusive, o governador Aziz.
Não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação. Omar Aziz logo pediu a palavra, já que o nome dele foi citado. O presidente perguntou o que foi encontrado em 2011, ano em que Omar Aziz assumiu o governo do Amazonas. Deputado, Vossa Excelência investigou, a CPI investigou de 2011 a 2020, correto? Correto. O que se encontrou em 2011? Senador, nós pedimos uma cópia da Polícia Federal sobre a investigação da Operação Maus Caminhos, da Operação... Sim, tudo bem, vamos lá. Não, eu estou perguntando aqui, vou lhe fazer perguntas objetivas e Vossa Excelência vai chegar na Operação Maus Caminhos, que é bom, até porque o Amazonas está assistindo, nós vamos discutir a Operação Maus Caminhos. Perfeito. Vamos lá. 2011, o que o senhor achou no meu governo? Fausto Júnior apresentou uma tabela de pagamentos indenizatórios de serviços na saúde entre os anos de 2011 e 2014, período em que Omar foi governador do Amazonas. 2011, 10 milhões, 2012, 16, 2013, 35, 2014, 54, aí 2015, 200, 2016, 190, somente no atual governo, senador Marco Rogério, 407 milhões. Isso agora, só do exercício atual. Aziz continuou e disse que Fausto citava os pagamentos indenizatórios como o maior crime do mundo. Fausto, por sua vez, explicou o que esse crime representa e como ele pode prejudicar as contas públicas. O crime é o pagamento indenizatório, é isso? É uma irregularidade que não. afetou até os dias atuais, senador. Não, senador, você sabe o que é um processo indenizatório? Sei, deputado. É um contrato onde a empresa é chamada pela Secretaria de Saúde para prestar determinado serviço. A empresa primeiro presta o serviço e depois vai levar a fatura para o governo do estado pagar, sem qualquer tipo de licitação, sem qualquer tipo de fiscalização, muitas vezes, se o serviço foi executado de forma adequada, se ele foi sequer executado, e o governo paga, é obrigado a pagar por uma questão de enriquecimento ilícito, é obrigado a pagar aquele valor sem qualquer, muitas vezes sem qualquer tipo de auditoria. Então, é um caso que está previsto na administração pública, mas de uma forma excepcionalíssima, em casos em que há clara perigo de descontinuidade de serviço público. E a gente viu que não foi dessa forma que foi atuado. Virou via de regra e não uma exceção. Apesar da explicação de Fausto, Omar Aziz continuou em defesa dos pagamentos e disse que naquela época as contas da sua gestão haviam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que tem a mãe de Fausto como uma das conselheiras. A genitora dele aprovou minhas contas. Em momento tenso da reunião, Omar Aziz disse, ainda com o microfone desligado, durante a fala do senador Renan Calheiros, que alguém iria sair preso da CPI. Eu me considero satisfeito e... A fala foi ouvida pelo deputado Fausto Júnior, que logo respondeu à possível ameaça. Senador, eu estou sendo ameaçado. Eu estou sendo ameaçado, senador. Como é que é? O presidente. Olha, senador, estou sendo ameaçado. Estou sendo ameaçado, senador. Só fica um advogado aqui, por favor. Presidente. Só um. Presidente. Durante toda a manhã, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, não conseguiu cumprir o propósito reforçado no início do depoimento, que iria tratar sobre as investigações da CPI da Saúde no Amazonas. A presença do deputado Fausto Júnior se dá que o escopo da CPI ele é muito claro em relação às primeiras investigações, que é em relação à omissão do governo e os fatos decorrentes no estado do Amazonas. Cita literalmente o estado do Amazonas pelos problemas que nós tivemos, tanto na primeira onda como na segunda onda da pandemia. E o deputado Fausto Júnior foi o relator da CPI que investigou do ano de 2011 até 2020 a saúde no estado do Amazonas.